Ela é advogada, especialista em direito de família, infância e sucessões, especialista em adoção nacional e internacional para a Espanha. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, de Mato Grosso do Sul, e vice-presidente da Comissão da Infância, Adolescência e da Adoção do IBDFAM de Mato Grosso do Sul. E também é membro da Pastoral da Liturgia, aqui da nossa comunidade. Convidamos então a doutora Ana Maria Medeiros para falar sobre adoção, um gesto de amor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer vocês que vão ter essa missão de ficar essa semana inteira, mais um dia aqui prestigiando as nossas palestras da Semana da Família da Paróquia São João Bosco. Eu queria agradecer especialmente a Gutinha, que me convidou, a Marisa, que falou para mim sobre o tema, a gente correndo, e ela perguntou se eu falaria sobre adoção na semana, e esse é um assunto que me é muito caro, que eu amo falar. Que seja para uma pessoa, eu vou falar, porque a adoção é muito importante. E como vocês sabem, a adoção ainda já melhorou muito, mas tem muito preconceito. Aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe, o desconhecido gera preconceitos. Então a gente precisa falar sobre adoção nacional, adoção internacional, que a internacional é pior ainda, porque a adoção internacional, se vocês ouvirem alguma vez falar de adoção internacional e falarem que é para tráfico de criança, para venda de órgãos, não. A adoção internacional no Brasil, ela é regida pela Convenção da Haia, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Há uma fiscalização das autoridades centrais do Brasil, da Espanha, pela Polícia Federal. Então é muito bem fiscalizada. Existe burocracia? Existe sim, mas é a adoção legal. Então a gente precisa falar sobre adoção nacional, adoção internacional, porque é uma consequência. Quando não tem famílias que adotem as crianças do Brasil, elas ainda têm uma possibilidade de ir para o exterior, porque também a adoção internacional é uma forma, toda criança merece uma família, e a família internacional também é uma família que pode e adota muito no Brasil, tá? Então eu vou começar com vocês aqui, falando sobre o que é a adoção. A adoção ela é uma relação jurídica, né, filiatória, através do critério socioafetivo, porque você escolhe ter um filho por adoção, fundado no afeto, na ética, na dignidade das pessoas envolvidas, na qual se insere uma criança ou um adolescente numa outra família, que é essa família substituta, que é a família por adoção. E sempre de acordo com o melhor interesse da criança. A adoção tem que ser sempre de acordo com o melhor interesse, com a proteção integral dessa criança. Então, as pessoas que vão fazer a adoção, elas têm que estar preparadas e sempre pensando no melhor interesse da criança. E o importante, com a chancela do Poder Judiciário. Hoje, não existe adoção que você fazia em cartório, por procuração. Toda adoção é feita pelo Poder Judiciário, nas varas de infância e adolescência, tá? E a adoção ela é regida, né, pelo ECA, a Lei 8.069 de 90, que foi um grande marco. O nosso ECA é um ECA muito bom, o que ele contém, o que precisa é de políticas para que sejam implementadas, mas é um ECA muito bom. Então a adoção ela é uma forma de colocação em família substituta, ela é excepcional. Por que ela é excepcional? Porque essa criança e esse adolescente, ele só vai para uma família substituta, que é a família por adoção, depois de esgotada a tentativa de reintegrar essa criança
no seio da família, que o artigo 25 do ECA diz, a família extensa. O que seria a família extensa? A família extensa é os avós, os tios, primos. Então, a criança que já foi retirada da família natural por uma violação dos seus direitos, seja por abandono, negligência, maus tratos, violência sexual, essa criança foi retirada da família natural e aí, antes de ir para a adoção, é tentado essa reintegração dessa criança na família extensa. Só que às vezes eu até critico um pouco, né, porque às vezes essas tentativas de colocar a criança na família extensa, ela se repete muitas vezes. E a lei, o ECA diz que é aquela a família extensa que tenha afinidade e afetividade com essa criança. Então muitas vezes acontece que a criança tenta mandar para aquela avó que mora lá não sei aonde distante, essa avó que não tem afinidade nem afetividade, nunca viu essa criança, não pode dar muito certo. Então ela até, num primeiro momento, ela recebe essa criança, mas depois ela é devolvida para a instituição de acolhimento novamente. E essas tentativas, essas idas e vindas da criança na família, vocês imaginam o psicológico dessa criança. Então, eu penso que tem realmente que é excepcional. Tem que procurar a família extensa, mas é aquela família, como a lei diz, a família que tenha afinidade e afetividade com essa criança, tá? A adoção, ela é irrevogável. Vocês, por acaso, quando seus filhos dão um defeito, alguém tem algum lugar que você entrega essa criança? Não tem, né? Então, o filho por adoção também, que ele é filho. Ponto. A gente não tem que ficar, esse é meu filho de adoção. Não, é meu filho. É filho e ponto. Ele vai ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, inclusive sucessórios. Então, é irrevogável. Tá? O que pode acontecer é o seguinte, às vezes, essa criança foi adotada por essa família e essa família também viola os direitos dessa criança. Então, entre a lei que diz que é irrevogável e você receber a criança e a proteção integral da criança, o superior interesse da criança, esses princípios é relativizada e o Estado juiz recebe essa criança de volta, tá? Mas alerto que a devolução de criança gera um pedido de indenização. Esses pais que devolvem, eles podem sofrer uma ação de indenização por danos materiais, morais, os materiais para que seja pago uma psicóloga. Imagina uma criança que é devolvida, ela não precisa nem se dizer que os danos decorrentes dessa devolução. Então, é irrevogável, mas em alguns casos, entre deixar essa criança tendo violado seus direitos novamente, o Estado juiz recebe de volta essa criança, tá? Outra coisa da adoção, apresentar reais vantagens ao adotando. Então, não vai tirar uma criança de uma instituição de acolhimento que, por melhor que ela seja, não é lugar para a criança ficar, para entregar para um casal que não tenha, não apresente vantagens para essa criança. E fundar motivos legítimos. O que seriam esses motivos legítimos? É fundado no amor familiar, na afetividade, na afinidade. Então, não se adota. Já vou dizer para vocês, se vocês têm algum interesse em alguém, não se adota para aplacar solidão. Olha, não, eu preciso de uma companhia. Não se adota para superar a perda de um ente querido. Não é substituído, a gente não adota quando você tem esse sentimento. Para superar crise conjugal, porque às vezes o casal está numa crise, vamos arrumar um filho que quem sabe melhora. Não melhora, porque criança dá trabalho. Então, não também. Esse pensamento de adoção, se você pensa isso, não vai superar essa crise conjugal. Outras vezes, caridade. Caridade, por caridade também, não se adota. Você quer fazer caridade? Existe aqui, o Centro Social Dom Bosco, a creche Nossa Senhora Auxiliadora, que aqui é um sistema preventivo, que é muito importante. Você pode ser voluntário aqui, venha fazer parte.
Seja caridoso fazendo isso. Seja voluntário numa instituição de acolhimento, onde as crianças foram retiradas das suas famílias e estão lá enquanto aguardam a tramitação dos seus processos até serem adotadas. Então, também, por caridade, não se adota, tá? Então, outra coisa, o adotando atribui-se à condição de filho adotado com os mesmos direitos, mesmos deveres, inclusive sucessórios, tá? Com a adoção, o vínculo com os pais naturais é rompido, esse vínculo com eles, com os parentes, existe um rompimento, tá? E o que permanece? Permanecem os impedimentos matrimoniais, exatamente para não ocorrer, né? Um filho ele é adotado, depois ele casa com uma irmã, casa com o pai, essas coisas. Então, os impedimentos matrimoniais do Código Civil permanecem, tá? Então, esse é um panorama jurídico do que é a adoção, tá? Eu vou falar para vocês agora, realmente, do projeto de adoção. Quando alguém, eu digo assim, que a adoção, ela tem 3 fases. Então, aquele projeto que você conversou com o seu marido, com sua avó, com os avós, com os irmãos sobre esse projeto, ele está sendo gestado ali. A partir do momento que você... Não, eu tenho um desejo muito grande de adotar. A primeira coisa, se vocês souberem de alguma pessoa que queira adotar, a primeira coisa que você vai falar para eles é o seguinte: olha, você vai participar de um curso de preparação à adoção, tá? Esse curso de preparação à adoção, ele é obrigatório, é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Eles são realizados pelas varas da infância das comarcas e pela Coordenadoria da Infância também, do Tribunal aqui no Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Mas em todos os lugares do Brasil existem esses cursos. Atualmente esse curso é à distância, tá? Por causa da pandemia, então está sendo feito à distância, são feitos em 4 módulos, inclusive está aberta as inscrições, quem se interessar, quem souber, está aberta as inscrições. O próximo curso inicia dia 1º de setembro a 30 de outubro, então já tem um curso aí para quem quiser fazer. E o que esse curso oferece? Esse curso é de uma grandeza, porque ali você vai sem saber de nada. E nesse curso, deixa eu passar aqui, é para quê? Para o efetivo conhecimento sobre adoção, para as informações seguras sobre adoção, orientações sobre adoção interracial, grupo de irmãos, deficiências. Então, é nesse panorama que você vai ouvir, você vai receber informações para você ir para esse projeto da adoção mais seguro. A gente tem tantas dúvidas. Lá vocês vão, olha, você vai ouvir a juíza, o promotor que vai falar sobre a parte jurídica, você vai ouvir uma psicóloga, uma assistente social, você vai ouvir o grupo de apoio à adoção, que inclusive nossa amiga está aqui do grupo de apoio à adoção, o GEAV. Você vai ouvir famílias que adotaram, você vai ouvir, então você vai ter um panorama total. A psicóloga vai falar das dificuldades, do estágio inicial, do problema de falar, porque ainda, como eu disse, a adoção, tem muita gente que quer adotar e às vezes ela adota e não fala que aquela criança é adotada, a criança não conhece a história dela. Então lá, nesse curso de preparação à adoção, você vai ouvir pais que adotaram, eles vão partilhar as experiências. Então lá é um lugar exatamente para você tomar conhecimento, tanto do ponto de vista jurídico, social, psicológico. Lá é a porta de entrada para quem quer adotar, tá? Você vai receber informações para vocês decidirem com mais segurança. É isso que eu quero? Eu tenho dúvida, se eu adotar, eu conto a história para o meu filho, o perfil que eu quero, porque todo mundo, quando pretende adotar, ela já faz um perfil na cabeça, ela já imagina aquele filho. Eu quero um filho de 0 a 2 anos, eu quero até 5 anos, eu quero bebê, eu quero branco, eu quero pardo, eu quero... Quando você já faz você já tem esse instinto de já fazer a imagem, o que você quer. E nesse
nesse curso vão cair muitos paradigmas, porque ali você vai ver a realidade, sabe? Vai ter crianças das instituições de acolhimento, vai ter... Eles vão falar sobre uma coisa muito importante, que é essa adoção interracial. Nesse país nosso, Brasil, tem gente que quer criança branca, perfil branca, menina, até 1 ano. Então é assim, você tem o direito de escolher o seu perfil. Eu não critico, você tem o direito, só que você tem também as consequências. Quem quer uma criança branca, bebê, vai ser mais difícil, você vai esperar mais. Não que você não vai adotar, mas você vai esperar mais. Então, esse curso para mim é de suma importância. Outra coisa, adoção de crianças maiores, sabe? Tem um mito que crianças menores que são melhores para adoção. Gente, eu participo de tantas adoções, eu tenho convivido com tantas adoções de crianças maiores, que é lógico, eu não posso falar, não, foi perfeito. Não, ninguém é perfeito. Nossos filhos biológicos dão trabalho. Mas assim, tantas histórias lindas que às vezes você vai lá e você tinha um pensamento, não, eu quero adotar bebê. Você sai de lá desse curso falando, não é isso que eu quero. Então, esse curso para mim é assim, de suma importância. Então, alguém quer adotar, vocês, por favor, falem, procure a Vara da Infância e procurem esse curso de preparação à adoção. Então, você fez esse curso, passou por tudo, o que vai acontecer? Ou você vai sair de lá falando, não, isso não é para mim, a adoção não é para mim, não é isso que eu esperava. Ou você vai sair de lá, não, querendo adotar mesmo. Então, você vai passar por uma segunda fase. Então, você fez esse curso que te deu não todo o conhecimento, mas é lógico, a parte teórica, mas você vai abrir sua cabeça, vai abrir seu mundo sobre a adoção. Então, você saiu lá com o seu certificado, porque tem que ter a participação de 100%, tá? Desse curso, são 4 módulos, você tem que ter presença, 100%, saiu com o seu certificado. Qual que é o próximo passo que você vai dar? Você vai fazer o seu processo de habilitação, que é a segunda fase, tá? Está previsto no ECA, no artigo 197, quais são os documentos que você tem que juntar. Você pode, sozinho, juntar toda essa documentação. O que é? RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, certidão negativa de distribuição civil, que você consegue no site do TJ, certidão de antecedentes criminais, atestado de sanidade física e mental. E cada comarca, essa é a lista que o ECA dá, mas cada comarca tem os seus documentos. Às vezes, uma comarca pede mais algum, Serasa, por exemplo, aqui em Campo Grande pede a certidão negativa do Serasa, ou se tiver, não tem problema. Se você tiver algum... É só para eles terem noção que família é essa, quando forem analisar a família que quer adotar. Tá? E, deixa eu mudar aqui, eu esqueço. Já estou no segundo passo e não mudei. Então, o que acontece? Você vai juntar toda essa documentação, você pode ir diretamente no cartório, fazer isso você como pretendente, levar toda essa documentação. Eu aconselho você ter um acompanhamento de um advogado especializado, e se você não puder, você pode ser assistido pela Defensoria Pública, se você atender os requisitos, né? Por quê? Eu vou explicar o porquê da necessidade que eu vejo da atuação de um advogado. Agora mesmo está aberto o curso, 250 vagas. Terminou o curso de preparação à adoção, 200 pessoas, 200 pretendentes querem adotar, querem seguir com o processo. Eles vão no cartório. Então você imagina, 200 pessoas num cartório, o processo é digital, levando para o funcionário do cartório, que a gente sabe que os cartórios, as vagas trabalham com um pessoal reduzido. Ele vai ter que pegar essas 200, imagina, 200 processos e digitalizar. Aí ele vai ter que autuar, vai ter que conferir. Por exemplo, ele autuou lá, está faltando algum documento? Você imagina quando que ele vai te intimar que está faltando esse documento?
E se você tem um advogado ou um defensor público, você distribuiu, você já tem o número do processo, os acompanhamentos. Para quem não é advogado, né, Guta? A gente cadastra o processo, qualquer movimentação que tiver nesse processo, a gente vai saber, tá? Então, esse processo você distribuiu, foi atuado, vai para o Ministério Público. O Ministério Público pode fazer quesitos para que esse casal, esse pretendente responda quando for fazer a entrevista com as psicólogas e o assistente social. Depois vai para a equipe interprofissional, que geralmente ela é formada por uma psicóloga e um assistente social. Essa assistente social e a psicóloga vai fazer um estudo, a assistente social vai na casa da pessoa para ver o espaço. Não é questão não precisa ser rico não para adotar, gente. Você precisa ter vontade, querer cuidar de uma criança, ter uma casa. É lógico que precisa ter um quartinho para a criança, a assistente social faz esse trabalho. E a psicóloga vai analisar, né, as reais intenções, se está fundado em motivos, né, para que você possa adotar. Feito tudo isso, a juíza vai, processo para a juíza, e a juíza vai analisar e deferir ou indeferir seu processo. Caso seu processo seja indeferido, então ela vai dizer lá que foi indeferido, por exemplo, estilo de vida incompatível com a criação de uma criança e uma adolescente. Razões equivocadas, por exemplo, todas aquelas razões que eu falei no início, que não se adota por caridade, para superar uma crise conjugal, substituir um ente querido, falecido. Então, ela vai ter que dizer lá, por que você não está apto para estar habilitado, tá? Caso seja indeferido, aí nesse momento, se você não tiver contratado o advogado, você vai ter que contratar, porque nesse momento ele vai te defender. Por que foi indeferido? Ele vai argumentar, ver o que realmente foi, tá? Se foi deferido o seu processo, maravilha, você está apto, o pretendente à adoção, você está apto a procurar, a adotar uma criança. E outra coisa importante, quando você vai fazer a habilitação para adoção, você vai colocar lá o perfil da criança que você quer, você vai colocar em quais estados você quer adotar, porque o que existe? Hoje existia o Cadastro Nacional da Adoção, que hoje, desde 2019, chama Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, cada criança que é destituída do poder familiar, porque a criança, para ir para a adoção, ela tem que ser destituída do poder, os pais têm que serem destituídos do poder familiar sobre esse filho. Então, quando você está apto à adoção, você vai ser inserido nesse Sistema Nacional de Acolhimento, de adoção e acolhimento. Então vai ter o cadastro dos pretendentes e os cadastros das crianças que estão aptas à adoção. Esse cadastro, ele vincula a criança com o casal, então é pelo perfil de idade, perfil de cor, raça, essas coisas, tá? Então, deferiu, você está lá no Cadastro Nacional de Adoção, essa sua habilitação, ela é válida por 3 anos, tá? Podendo ser renovada, então você tem que estar sempre atenta, você mudou de endereço, você comunica no processo, porque as pessoas, agora você está pronta para uma adoção. Você, a qualquer momento, que eu falo que é a terceira fase, a qualquer momento você pode ser chamado para receber um filho, para ter um filho para chamar de seu. Então, esse é o terceiro passo, que é a busca por uma família para criança e uma adolescente. Então, o que acontece? Esse sistema, diz que ele funciona à noite. A partir da meia-noite ele começa a trabalhar e vincular crianças e pretendentes. Então, durante a noite ele trabalha, para no dia seguinte você receber o tão sonhado chamado, tá? Então aí o que acontece? No núcleo de adoção da vara da infância, eles chamam os pretendentes. Esses pretendentes,
ele chama para apresentar a história dessa criança, ele não chama para já conhecer a criança. Então ele chama para você conhecer a história dessa criança. Muitas vezes, quando o processo ainda não transitou em julgado, transitar em julgado não está pendente nenhum recurso mais. Então transita em julgado. Então muitas vezes, nessa lista você vai ser chamado para já fazer a adoção, porque não está pendente nenhum recurso, você já pode fazer essa adoção, tá? Mas muitas vezes, o que acontece? Existe um processo em andamento. Então, olha, já tem a sentença de primeiro grau que destituiu o poder desses pais e, a partir do momento da destituição, essa criança já entra no Sistema Nacional de Adoção, mesmo estando pendente de recurso, né? Aí o que acontece? Pode ser que você seja chamado para ser apresentada a história dessa criança, mas que ainda esse processo está correndo. Aí o núcleo da adoção ele vai te chamar e vai falar, você vai te apresentar a história, vai falar do processo, em que fase que se encontra. Por isso também que eu acho importante ter o advogado, que ele vai te acompanhar, ele vai analisar esse processo, porque o que ela pode falar? Olha, esse processo não transitou em julgado ainda, então isso é uma adoção de risco. Você aceita ter a guarda para fins de adoção dessa criança? Então pode acontecer isso. Então nessa hora é bom você ter um advogado, porque ele vai fazer a análise desse processo. Olha, esse processo, houve o devido processo legal, houve a ampla defesa, todo mundo foi intimado, os pais dessa criança na ação de destituição foram intimados, houve a procura, houve a reintegração, a tentativa de reintegração na família extensa. Então tem que ter todos esses requisitos, que uma sentença bem fundamentada, com provas robustas, com relatórios psicossociais. Você olha o processo e fala, não, pode pegar essa criança para fins de adoção, com guarda provisória para fins de adoção, e enquanto esse processo é julgado, você aguarda para sair a sentença. Por isso que eu acho de suma importância o advogado nessa hora, porque o advogado vai, se o processo estiver no TJ, em segundo grau de apelação, ele vai poder atuar como terceiro, pedir agilidade, pedir para que seja pautado, porque os processos que tem criança, nós temos um artigo da Constituição que é maravilhoso, é o artigo 226. Pensa num artigo que eu carrego ele, eu vou ler para vocês, porque é um artigo que vocês têm que ter em mente. Criança tem prioridade absoluta, é garantia constitucional. A criança é o único ser que tem garantia constitucional. Não tem os idosos, que é uma outra lei, mas não está na Constituição, ele tem o Estatuto do Idoso, mas a criança, o adolescente, o jovem, eles têm prioridade. É o artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, olha, com absoluta prioridade. Então, se tiver um processo que tenha criança, ele tem que ter a prioridade absoluta. Eu quero morrer quando eu ligo num cartório pedindo agilidade de um processo que tem criança e a assessora, ou quem quer que seja, fala, mas doutor, eu tenho um réu preso. Eu falei, réu preso? Réu preso, se ele está preso é porque pelo menos tem indícios que ele cometeu um crime. E essa criança que tem prioridade absoluta, que vocês não cumprem. Essa criança, ela está aqui, ela já foi negligenciada pela família e está sendo negligenciada agora pelo Estado. Então tem que ter a prioridade. Onde tiver criança, adolescente e jovem, tem que ter prioridade absoluta. Num posto de saúde, quem tem prioridade é a criança. Então essa prioridade, ela é absoluta e é uma garantia constitucional, tá? Então eu fico empolgada, porque eu morro quando descumprem as coisas, e essas crianças, a gente tem que ser a voz delas. Elas não cometeram nenhum crime, elas estão esquecidas num abrigo, numa instituição de acolhimento,
sem que tivesse cometido qualquer crime, tá? E aí, tá bom, aconteceu isso, saiu, então vai ser chamada, né? Se já tiver, recapitulando, se a sentença não tiver nenhum recurso pendente, já vai sair a sentença de adoção. Se tiver recurso pendente, é a guarda provisória para fins de adoção. E quando esse processo transitar em julgado, vai sair a sentença de adoção. Com a sentença de adoção, assim nasce uma família. Mas eu falei tudo isso muito rápido, mas isso é uma gestação, não é assim, é uma gestação, tudo isso, as esperas, as angústias, tudo isso quem adota passa também, tá? E aí, essa nova família, o professor Luiz Schettini, que é um psicólogo maravilhoso, que é um amigo da adoção, é pai por adoção, ele atende crianças que foram adotadas, ele fala que filho não se escolhe, acolhe. E outra coisa que eu aprendi nesse mundo da adoção é que a gente tem que adotar nossos filhos, mesmo os biológicos, nós temos que adotar. O que é adotar? É cuidar, é o carinho, é o cuidado, a educação, os limites, o colo. Tudo isso é adotar. Então nós precisamos também adotar os nossos filhos biológicos. Nós precisamos adotar os nossos amigos, os nossos pais. Nós precisamos adotar o nosso pároco, né, Padre Aldir? Então, não só os filhos adotivos que são adotados, a gente tem que adotar todos os nossos filhos, os nossos amigos, que é isso. O que é a adoção? É um amor incondicional que é um amor transformado num gesto. Que gesto? O gesto de carinho, de afeto, de afinidade, tudo isso. Então, por isso que nós precisamos adotar também os nossos filhos biológicos. Outra coisa também que eu gostaria de colocar para vocês é sobre a ascendência biológica. Então é uma coisa que vocês, que exatamente a gente falando, você tem que falar da adoção para o seu filho. Ele precisa saber que ele foi amado, ele foi esperado também. E ele tem direito de conhecer, o ECA também garante para ele o direito dele conhecer a ascendência biológica dele. Então vocês não se desesperem se seu filho crescer um pouco e perguntar da família biológica dele. Sempre agradeça, não fale mal dos pais que foram destituídos. Isso é horrível para a criança. Agradeça que, olha, a sua mãe não pôde cuidar de você e eu tive o privilégio de poder te amar, te cuidar, te criar. Então, por isso que a gente tem que falar sobre a adoção. As coisas que a gente não fala viram monstros. A gente empurrar para debaixo do tapete. Então, a adoção é para ser falada. Não tem que ter vergonha de falar que você é adotada. Olha que maravilha, eu fui adotado. Então, a criança tem esse direito de conhecer a ascendência biológica dela. É lógico que quando ela é criança, não. Mas quando ela completa 18 anos, ela tem o direito. Todas as vezes que eu faço uma adoção, eu entrego para o casal todos os relatórios, porque essa criança que vai para uma instituição de acolhimento, que foi violado os seus direitos, ela vai para essa instituição de acolhimento, ela tem um acompanhamento psicológico, chama PIA, né? Programa de Investigação, como que é? É um relatório, eles passam todos os meses, tem que fazer esse relatório. E esse relatório eu entrego para a família, para quando essa criança, se ela quiser saber, ela tem esse direito, é garantido no ECA. Inclusive nas adoções internacionais, eu entrego também tudo. Há um ano atrás eu tive um menino que ele tinha 10 irmãos, ele foi o único, a mãe e pai preso por tráfico de drogas, e esses 10 irmãos foram para a avó. A avó ficou com todos, ela só entregou ele na instituição de acolhimento, porque disse que ele era muito danado, que ele era isso, era aquilo, e entregou para adoção. Então ele tem assim,
dessa avó, e a mãe entrou em contato comigo pedindo. Eu consegui descobrir, porque daí a gente faz serviço de investigadora, a gente não achava. Mas tinha uma tia que, lá no processo de destituição, pegou 2 irmãos e foi para um assentamento em Sidrolândia. Eu liguei para o juiz de Sidrolândia, entrei com o processo, ele descobriu a família inteira. Ele tem mais, acho que são 12 irmãos, já tem irmãos casados e tal. E ele tinha vontade de ver a mãe, porque a mãe, ele gostava da mãe, mesmo a mãe estando presa, que conviveu pouco, mas a avó ele não quer ver. Ele quer conhecer os irmãos e quer conhecer, ele quer voltar a rever a avó, mas não quer. Quando eu consegui, a psicóloga dele mandou um e-mail para mim dizendo: olha, doutora, nesse momento ele não está preparado ainda para falar com esses irmãos, que a gente armar um encontro via Skype, via videochamada, ele não está preparado. Vamos esperar um pouco, ele vai fazer mais tratamento. Aí encerrou, entendeu? Mas eles sentem a necessidade, não quer dizer que são todos, né? Aqui tem vários pais por adoção, que eu estou vendo, e vocês sabem disso. Às vezes eles perguntam, eles querem saber, outros não. Por exemplo, na Espanha, às vezes tem alguns que eu tenho contato sempre, mas tem outros que querem me esquecer, porque eu significo alguma coisa, porque olha, foi aqui da mãe que foi para lá. Então, é assim, cada criança é única, cada criança reage de uma maneira. Então, assim, é muito importante não negar isso a eles, tá? E aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma estatística, que são os dados do CNJ, do Sistema Nacional de Adoção, em Mato Grosso do Sul. Hoje, esses dados são de ontem. Nós temos crianças acolhidas, 738 crianças, disponíveis para adoção, 107. Em processo de adoção, 178. E pretendentes disponíveis para que querem adotar, 287. Agora vamos ver os dados do Brasil. Crianças acolhidas, gente, quase 30 mil crianças, e esse número é um número que pode não ser real. Nesse nosso Brasilzão continental, imagina, no interior, que não tem vara de infância, que não tem Ministério Público que fiscaliza. Então você imagina, olha, 29.223 crianças. Crianças disponíveis para adoção, 4.308. Crianças em processos de adoção, 4.470. E pretendentes disponíveis, olha aqui que conta linda, 32.852, quase o mesmo número de crianças acolhidas. O que significa? Essas crianças acolhidas, elas não têm processo ainda, ou só está com medida protetiva, elas estão na instituição de acolhimento. São as crianças nem que o doutor sabe, que é um promotor, ele fala, não tem nem processo e nem vai voltar para casa. Então, olha aqui, quase 30 mil. Aí não é bonito a gente falar, gente, mas se só tem 4.308 para adoção e quase 33 mil, por que não fecha essa conta? Por que essas crianças estão zeradas? Por quê? Exatamente pelo perfil das crianças que estão para adoção. A maioria dessas 4.308 crianças, elas têm irmãos, são negras, são adolescentes. É isso? É isso, né? Então, é por isso que essa conta não fecha. Olha lá que maravilha se a gente tivesse. Olha ali. É uma pena. E, então, como eu já falei para você, antes de adentrar nessa aqui das adoções da Bíblia, eu quero falar para vocês também sobre um projeto muito bacana e que é de interesse de todo mundo, que vocês precisam saber, para a gente não ter também o preconceito. Existe um projeto, que também é da Vara da Infância, chamado Projeto Dar à Luz. O que é esse projeto? Então, os hospitais, maternidades, UPAs, que tem alguma gestante, né, fazendo pré-natal, e que essa gestante fala alguma coisa que não pode ter esse filho, que quer dar para adoção, que quer, sei lá, dar para alguém específico, que não quer, que não pode. São muitas as razões. Eu estava conversando com a Marisa, ela falou na maternidade, uma universitária que estava com a mãe, teve a criança,
E ela ficou abismada, falou, a mãe não demonstrou nenhum sentimento de ficar com essa criança, de ajudar. O que acontece? Muitas universitárias que vêm estudar, engravidam, não tem uma rede de apoio, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, não tem o pai dessa criança, que não quer nem saber, jovens. Então, esse projeto Dar à Luz, e também há a previsão no ECA, o que? Você pode entregar seu filho para adoção. Não é crime entregar a criança para adoção. Você não pode, olha, entre fazer um aborto, você pode aconselhar uma pessoa que está querendo fazer um aborto, olha, por favor, não faça isso, tem tanta gente querendo adotar seu filho, tenha e procure a Vara da Infância, esse projeto Dar à Luz, que eles, quando sabem de qualquer gestante que manifeste algum sentimento de não querer essa criança, esse projeto Dar à Luz tem uma equipe também, psicólogo e assistente social. Eles dão todo o apoio, vão dar o apoio jurídico, psicológico, vão conversar com ela, vão começar a acompanhar essa gestante, tá? E se ela chega, olha, decidiu, não, eu realmente não quero, ela entrega na Vara da Infância, ela já tem a criança, a criança nem vai com ela, já fica no hospital, a equipe da Vara da Infância já pega essa criança, já vai para o acolhimento, e aí ela vai dar todas as instruções, que inclusive, após 10 dias da sentença, ela pode se arrepender ainda de, olha, eu não quero mais, eu resolvi, eu quero ter esse filho. Então ela tem esse acompanhamento, ela pode até decidir a ter esse filho, a criar esse filho. E aí ela pode, mesmo tendo sentenciado, ela tem 10 dias ainda para se arrepender disso. Então esse é um projeto muito bacana, porque isso, você entregar um filho para que outra adote, isso é um ato de amor. Gente, olha, eu não posso cuidar do meu filho, eu vou abandonar, vou jogar no lixo, como a gente vê nos jornais, que tem sempre isso, criança abandona na porta de alguém, abandona perto do bombeiro, abandona na pampulha ali, que eu lembro de um caso desse, dentro de um saco de lixo. Então, a gestante, a pessoa que entrega uma criança para adoção, isso é um ato de amor, não julguem elas, acolha, trate ela com carinho, encaminhe ela, né? Dê bons conselhos para ela, olha, vai conversar lá no projeto Dar à Luz, que eles vão te esclarecer muitas coisas. Então esse era um projeto que eu queria também falar para vocês, porque nós como comunidade, a gente pode estar com alguém que esteja nessa situação, conhecer alguém, então eu peço isso para vocês, tá? Então eu acho que da adoção, assim, pelo menos eu falei por cima as 3 fases. Qualquer dúvida depois vocês podem me perguntar, eu sou aqui da paróquia, da liturgia, estou sempre aqui, tá? Mas o que eu gostaria agora de falar, porque nós estamos na Semana da Família, na paróquia São João Bosco, numa comunidade, a gente tem que falar também das adoções da Bíblia. Eu só me lembrava, né, claro, a adoção de Jesus, por José, e a adoção de Moisés, pela filha de Faraó. Então eu trouxe aqui para vocês, para quem tiver curiosidade para depois ler. Então no Antigo Testamento nós temos a adoção de Esther. Ele criou Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito e aspecto agradável. A morte de seu pai e de sua mãe, Mardoqueu a adotara como filha. Se ele gostou, olha, eu peguei da de Jerusalém, adotara como filha, olha que bonito. E tem a adoção de Moisés, né, pela filha de Faraó, Êxodo 2, de 1 a 10, eu só pus aquele último ali, 9, olha, então a filha de Faraó disse para a mulher, leve este menino e o amamente para mim, e eu lhe pagarei. A mulher recebeu o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mulher o entregou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, eu o tirei das águas, tá? E a outra adoção que eu não sabia, que quer dizer, foi quase uma adoção, né, Paneldir? Porque era para ele ser adotado, mas para vocês verem como já está na Bíblia, no Antigo Testamento. Eliezer, né, que Abraão, né, achou que não ia ter, o filho prometido dele não ia vir, e aí, ó, Abraão respondeu, Senhor Javé, o
que me darás? Continuo sem filho, e Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. Mas aí Deus, né, deu uma descendência numerosa para o Abraão, deu Isaac, e aí essas são as adoções da Bíblia no Antigo Testamento. Mas eu preciso falar dessa adoção, a adoção mais importante da Bíblia. José assume a paternidade afetiva de Jesus. Então, nada mais oportuno meditar sobre a adoção e lembrar de São José, pai adotivo de Jesus, um homem digno, ético, íntegro, um humilde carpinteiro que superou preconceitos e casou com uma mulher grávida. Então, esse aqui é o exemplo. Olha, a adoção de Jesus está em Mateus 1, de 18 a 25. Vocês leiam depois em casa, olha lá, olha. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa, Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, esse exemplo de José até me arrepia, porque eu sou apaixonada por São José, que é o exemplo de adoção, exemplo de homem. E tem o Dr. Sávio Bittencourt, esse é um promotor do Rio de Janeiro. Ele é pai por adoção, ele é um amigo da adoção, ele tem o Quintal de Ana, que é um grupo de apoio à adoção, que nem o do Inácio, que o Inácio tem aqui o GEAV, que eles fazem parte, e ele fala de uma forma dessa adoção que é maravilhosa. Ele consegue dizer tudo. Olha que coisa mais linda. São José foi movido por um tipo de amor, o divino, que era capaz de vencer as amarras dos mandamentos sociais, superar o preconceito, conviver com a diferença. O Pai humano de Deus fez um caminho novo com seus próprios passos e permitiu que o plano do Onipotente se cumprisse. Um pai adotivo sempre esteve no plano de Deus. Rompendo a lógica injusta através do amor, acredite você ou não na santidade deste carpinteiro judeu. Seja você religioso ou ateu, o exemplo de dignidade e doação de São José pode ajudar na compreensão do que é um amor incondicional, revolucionário e transformador. Eu encerro essa minha fala com vocês com esse lindo texto, agradecendo a Gutinha pelo convite, agradecendo vocês que estiveram aqui conosco até essa hora, uma semana bem atribulada para todo mundo saindo, vindo para a missa, assistir as palestras. Então eu agradeço a paciência de vocês e me coloco à disposição. E eu gostaria, antes de terminar, eu vou pôr um vídeo aqui para vocês, que é de 2 minutos. Escutem essa letra, que foi feita, acho que por um pai adotivo, que foi até para aquela série Adoção que teve no GNT. Escutem essa. Acho que tem que pôr. Depois de te encontrar, uma estrela apareceu no meu teto. Meu coração se encheu de fé. É como se
pai, me chama de mãe, me chama de filho, me chama de irmão, me chama de amor, aquilo que mora no meu coração. Obrigada, gente.